Linha de Frente. Olá, tudo bem, meu povo lindo que nos assiste? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rodolfo Mariz e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Alessandro Negão, delegado Palumbo. Pela primeira vez fazendo comigo o David Andrade, né? Davi. Prazer. Davi. É Davi. Davi, prazer. Então, já falaram nos corredores pra mim que era David. Davi e David sempre se confundem, mas vamos lá. Davi. Mas você não liga quando chamam de Davi também, não é? Ah, problema nenhum. Então é isso. E ele, Felipe Monteiro, do meu lado direito, só para começar bem aqui, viu? Bom, vamos falar do que foi notícia na política durante essa semana, tá bom? Vamos discutir tudo aí mais um pouco aqui. Para começar, vamos falar dele. Lula participou na sexta-feira de um evento na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo. E em seu discurso, chamou a atenção de sua mulher, a primeira-dama Janja, em tom de brincadeira, dizendo que ela era a sua assessora, ao tentar trocar os papéis que está valendo. Além disso, Lula afirmou que gostaria de ser chamado de... abre aspas, magnífico presidente. Ao mencionar o pronome de tratamento destinado a reitores de universidades. Negão, deveríamos chamar o Lula de magnífico presidente? Por que não? No meu skate, que eu que fabrico o meu shape, tá escrito negro lindo. Pra mim, tamo aí, mano. Se você acredita, é isso que importa. Olha só, vamos ouvir ele falando isso. Se ele acredita... Eu acho que é importante as pessoas saberem o significado dessa universidade, magnífico reitor. Se você soubesse que eu acho bonito falar magnífico reitor, poderia, ao invés de excelência, me chamar de magnífico presidente. É um brincalhão, né? Uma brincadeira de mau gosto, né? Então, não, tudo bem, vamos entender. Se a Creide fala pra você, nego lindo, é uma coisa. Se a Janja quer chamar ele de magnífico, tudo bem, mas ele fazer essa piada com um tonzinho, hein, negão? Bom, se ele quer ser chamado de magnífico presidente, não é tão difícil. Basta ele conseguir zerar o saneamento básico no Brasil, porque aqui em São Paulo, por exemplo, maior cidade do país, maior estado do país, entendeu? E também o estado e a cidade mais ricas do país, na maior Coab da América Latina, cidade de Tiradentes, tem esgoto a céu aberto. Se tem esgoto a céu aberto lá, imagina no resto do país. Quer ser chamado de magnífico presidente, se esforça para cair essa bendita taxa de juros, a gente vai até falar sobre isso hoje. Quer ser chamado de magnífico presidente, faz diminuir o preço da gasolina sem ser na canetada, apenas com política mesmo, que é o seu trabalho. Faça com que o nosso agro possa exportar cada vez mais, ajude o pessoal do MST, entendeu? A poder colocar todas as famílias que eles têm naquele bendito cadastro gigante deles dentro de uma terra. Depois que colocar uma terra, faça melhor. Faça com que eles consigam também plantar nessa terra. Faça melhor ainda. Faça com que eles consigam, depois de colher, faça uma boa infraestrutura nas estradas para que eles possam escoar essa produção e poder ajudar o agro que ficar aqui pelo Brasil. Quer fazer mais ainda? Crie mais empregos. Faça programas sociais, faça programas que possam ajudar para que as empresas se sintam à vontade em investir no Brasil. Quem sabe depois de pelo menos uns 3 anos se esforçando, com menos brincadeiras e mais ação, quem sabe a gente possa pensar em chamar o senhor de magnífico presidente, da mesma forma que o senhor se chama, da mesma forma que eu me chamo de negro lindo, eu também me esforço para ficar cada dia mais lindo. Pepe, meu amigo, Felipe Monteiro, se a pessoa está na posição de presidente, ela pode ser chamada do que ela quiser. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Você já parou para pensar que você poderia se chamar de Pepe Lindo? Mas eu sou Pepe Lindo, não sou... Você é. Não, assim, o nível de histeria que nós estamos vivendo hoje em dia, né, diz muito do que está acontecendo aí, né? Como pode uma brincadeira do Lula com estudante virar notícia e virar debate aqui? Né? Eu concordo com tudo que o Negão falou em relação ao fato do Lula ter que realmente começar a governar e a se preocupar com o Brasil. Mas o que o Lula falou numa palestra para os estudantes universitários da faculdade do ABC, né, foi meramente uma brincadeira, uma piada para uma plateia de estudantes. Nada mais do que isso. Agora, uma semiótica aí no meio, né? Não rolou. Eu sou uma pessoa que sou
leio muito sobre psicanálise e tem um expoente da psicanálise francês chamado Jacques Lacan, né? Que o que diz o Lacan? Lacan diz o seguinte: quando você usa determinadas palavras para se expressar, nada mais é do que a manifestação do teu inconsciente. Então, o fato de utilizar uma brincadeira querendo que a plateia e que as pessoas chamem ele de magnífico, é porque ele realmente e conscientemente se vê como magnífico. Então é o Lula mostrando a arrogância dele em querer, numa brincadeira, ser chamado de magnífico. Então tem esse lado também. Mas eu vejo você como uma grande brincadeira e nada mais do que isso. Palumbo, se fosse 6 meses atrás, 6 meses não, né? Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso. Eu não queria falar isso. Mas é que eu falo. O Bolsonaro falou imbrochável também. Que não foi também, que não foi aceito também. Que também não foi aceito, foi reprovado. Os dois são parecidos. Apanhou por isso, né? Apanhou por isso. O próprio Lula e o Bolsonaro são parecidos. A pergunta que eu vou formular está em cima do que ele falou. Você acha que esse fenômeno que se deu no Brasil, Lula e Bolsonaro, quem é que vai falar menos besteira? Tá difícil ali, né? Mas o Lula, com certeza, ele ganha. Essa é a questão, porque o Lula é mitomaníaco. Porque o que acontece? Ele acredita na própria mentira. É isso. Ele acredita na própria mentira. E o próprio Felipe falou, usando conhecimentos de psicanálise, ele se acha o magnífico mesmo. E eu não tenho dúvida que ele se acha. A diferença de Deus e de Lula é que Deus sabe que não é Lula. É exatamente isso. Ele está com o poder, ele acha que está com o poder absoluto. Só que ele não percebeu ainda que quem manda no país é o centrão. Não é nem a direita e nem a esquerda. Por enquanto, ele ainda está controlando o centrão. Falou uma grande bobagem, sendo brincadeira ou não, falou uma grande bobagem. Ele se acha o magnífico, né? Até ele perder o centrão. E não vai demorar muito para ele perder do jeito que está o andar da carruagem, não, viu, Rodolfo? Pois é, você falou de centrão e trouxe isso aqui, a gente está brincando aqui com a situação do Lula, de ter falado isso, é uma brincadeira, mas o Felipe retratou aqui, que é verdade, é uma brincadeira que no inconsciente dele tem exatamente essa ideia de ser o magnífico e tudo mais. Assim como o Bolsonaro falava algumas coisas também que a gente não consegue nem repetir, o Lula começa a se mostrar também que não tem papas na língua e muito menos pensa para falar. Porque mesmo numa brincadeira com milhões de pessoas assistindo através dos seus celulares, através da internet, enfim, parece que ele está com uma reunião de amigos ali que ninguém está vendo ele. É mais ou menos essa noção que você tem dele, Davi? É mais ou menos essa noção. Eu não acho que ele acha que é magnífico, não. Acho que ele tem certeza que ele é magnífico, sabe? Ele já disse, inclusive, que ele é a alma mais honesta do mundo, né? Só pede para Jesus Cristo, ou está empatado, né, com Jesus Cristo, alguma coisa assim. Então, ele tem essa sensação mesmo de ser o maior ser humano vivo na Terra, né? Ele é capaz de acabar com uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Tomando uma cerveja? Com uma cervejinha, vamos sentar lá e tomar uma cerveja. Então, assim, é uma brincadeira, o Felipe falou muito bem, é uma brincadeira que revela muito a personalidade dele. Ele se acha magnífico, acha não, ele tem certeza que ele é magnífico, né? Que é um ser humano fora da curva, um ser humano que está acima... Né? Do bem resto e do da mal. Humanidade, do bem e do mal. Tanto é assim que ele pode falar as bobagens que ele está falando aí, à torta e à direita. Bolsonaro também falava muitas bobagens, né? Comunicação horrível, péssima. Mas eu nunca vi nada tão forte assim em tão pouco tempo. O Bolsonaro não se colocava no altar, não se colocava na questão de ser magnífico, sim, né? O que a gente está falando é justamente isso. Do ego, né? Do ego. No mesmo evento, em São Bernardo do Campo, Lula voltou a atacar o Banco Central. O presidente reafirmou que os benefícios sociais não são despesas, mas sim um investimento e criticou o patamar atual da taxa básica de juros, a Selic. Acompanhe esse trecho. Vai fazer uma creche é gasto. Vai fazer uma escola profissional é gasto. Vai fazer... Tudo é gasto. Não. Então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Davi, eu vou voltar com você, porque lá em setembro do ano passado, o Lula ele foi bem categórico em falar que não ia se meter nas coisas do Banco Central e que o Roberto Campos fazia, naquele momento, um ótimo trabalho. Sim. E que não competia o governo se meter nas coisas do Banco Central, uma vez que já tinha uma pessoa competente ali para fazer isso. O que nós estamos vendo em um pouco mais de... São 6 meses agora, literalmente 6 meses de governo, é o Lula nessa queda de braço com o Banco Central, que não faz sentido, porque ele falou uma coisa na campanha e agora ele faz outra. É o modelo do governo de 20 anos atrás, né?
É o modelo do governo Lula que ele quer emplacar novamente agora. Qual que é o plano? A única ideia de crescimento, né? Eu não sou economista, eu sou advogado, mas eu observo e leio as coisas. A única forma que Lula enxerga de crescimento econômico é crescimento de consumo, né? E, portanto, juros altos é contrário à ideia central dele de consumo como máquina propulsora do crescimento. Então, o que ele quer, basicamente? Temos aí a notícia da provável redução de impostos sobre carros populares, né? Nós estamos vendo isso aí. O que causou, na verdade, depois dessa fala dele, uma queda terrível. De 14% Todo mundo a menos nas pé. vendas. Todo mundo tirou o pé do acelerador. Ninguém vai comprar carro porque sabe que daqui a pouco vai ter uma redução, né? Então, é sempre essa ideia de dar benesses ao público, pequenas benesses, a picanha que vai ficar mais barata, né? A viagem de avião que eu vou subsidiar de algum jeito, é o carro que eu vou baratear. Eu não estou dizendo que eu sou contra a redução de tributos, eu acho sempre importante. Mas o mote dessa redução é esse populismo de economia centrada em consumo e endividamento. Foi a bolha que estourou o país, poxa, há 10 anos atrás, no governo Dilma, né? Foi a bolha que estourou o país. Então, nós vamos voltar nessa política, né? Crédito, crédito e consumo, como se isso pudesse, por si só, gerar riqueza. E isso não gera riqueza, isso gera endividamento. É o governo da gera endividamento. Endividamento foi o que falou o Davi. Eu vou na última frase, na última palavra dele. Você acha que esse modo operante que ele citou aqui vai se fazer comparar com o primeiro ano de governo dele ou o último da Dilma? Eu acho que nós estamos caminhando para o abismo com essa gastança de dinheiro público. Isso se provou nesta última semana, onde foi aprovado, em definitivo, né, a criação dos ministérios a mais, com mais gastança de dinheiro público, mais cargos, mais despesas. Rodolfo, vamos falar a linguagem do povo. Se você ou eu, nós estamos endividados, eu tenho 2 carros, você vai comprar o terceiro carro? Claro que não. É lógico. Você não vai comprar, você vai vender um carro. Falando a linguagem do povo. Lógico. Entendeu? E é exatamente o contrário. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Qual a necessidade de se criar mais ministérios, mais cargos? Para que ele fez isso? Para agradar os amigos dos amigos. Senão ele perde o centrão. E o centrão é que manda neste país. A votação de quarta-feira, me perdoe, ela foi marcada para as 9 horas da manhã. Ela começou a entrar em pauta na ordem do dia às 8h30, mais ou menos, da noite, 20h30. Quer dizer, ficaram o dia inteiro negociando. E saiu no jornal, no meio da tarde, que o governo ia liberar 1,7 bilhões em emenda. Eu não tenho preço, eu tenho valores e princípios. Mas ali ficou claro como a luz solar, como eu gosto de falar, que alguns deputados, eles se encantam com os pseudos encantos do poder, porque é óbvio que vai chegar emendas nas mãos desses deputados para eles distribuírem como eles quiserem. Só que até que ponto vale a pena essa gastança de dinheiro público? Se você tem um cartão de crédito, um crédito no banco, você fica gastando, uma hora vai vir a conta. Então a impressão que dá é que o Lula não vai vir para a reeleição, então ele está pouco se lixando com a bomba que vai estourar lá na frente. E vai estourar para quem? Para a classe média, para o mais pobre, e não vai sobrar para ele, que vai continuar comendo picanha. Exatamente. Felipe Monteiro, você acompanha o raciocínio dos 2 colegas aqui do seu lado? Porque você acha que o Lula não... Ele sabendo que não vai ser... Será que ele pensa que ele vai se candidatar para a próxima presidência, cara? Você acha? Eu acho que ele não vai se candidatar para a próxima presidência, mas o poder, né? Quem gosta do poder não larga o osso, não. Né? Então também não duvidaria que o Lula se candidatasse para a reeleição. Né? Eu discordo um pouquinho do que foi falado aqui e eu vou falar o porquê. Né? A gente tem que saber o seguinte, como que se calcula o PIB? Como é que a gente faz para crescer a economia de um país? O PIB é a soma do consumo familiar, as famílias estão endividadas, né? Mais investimento privado, as empresas estão endividadas, mais gasto público, mais balança comercial. Nessa equação, a única variável que dá para mudar, para crescer o PIB no Brasil, crescer a economia, é o investimento público. Então o Lula não tem outra alternativa que não seja colocar investimento e investir na economia.
né? Então, isso que ele tem que fazer mesmo. O governo tem razão em colocar dinheiro na economia, porque a única variável possível é exatamente essa. Tudo bem, dá para resolver também a questão do endividamento das famílias, dos endividamentos das empresas, mas isso gera um tempo, né, que o Brasil não aguenta mais esperar. Então, a única forma mais rápida de crescer a economia é botando dinheiro público mesmo. Então, o Lula está certo aí. O outro ponto que me incomoda muito é essa discussão que eu vejo, que parece que não dá para você criticar o presidente do Banco Central. Há um cargo no Brasil que está além de qualquer crítica. Se você lançar qualquer crítica ao banqueiro do Banco Central, você está errado, você está equivocado, você vai contra a autonomia do Banco Central. Mentira! O banqueiro do Banco Central é um cargo republicano. E ele está lá, ele faz política, ele, apesar de ter embasamento técnico, no caso dos juros do Banco Central, tem várias linhas diferentes, não é? Então ele é passivo de crítica. Então tem que parar com esse negócio aí de falar que o presidente do Banco Central não pode ser criticado, né? E, terminando aqui a minha explanação, Rodolfo, claro, nesse sentido, né? Os juros no Brasil estão altos mesmo. E por que eu falo que estão altos? Quando você pega, por exemplo, o ano passado, no governo Bolsonaro, a inflação estava maior, muito maior do que estava hoje em dia, e os juros estavam menores. Então, onde está errado? Agora ou no passado, né? Nitidamente agora. O Brasil precisa crescer. E para crescer, tem que diminuir a taxa de juros mesmo. Será que a pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Não sei, só ventilei. Mas a questão, Felipe, e agora, Negão, para você também, é que o Lula lá atrás, ele sabia da situação econômica do país. Sabia, e ele foi nos seus discursos, nos seus debates, ele falou que ele era a favor do Banco Central e do que o Roberto Campos estava fazendo. Mudou? O que mudou, de repente, em 6 meses, assim? Eu tô com o nome do Ricardo, oh, meu Deus. O que o Roberto Campos fez de diferente nesse tempo que desagradou o Lula? Na verdade, não mudou nada. Como o próprio Lula já disse, na campanha a gente fala de tudo. Ele mesmo já disse essa frase. Eu concordo com o Felipe, entendeu? Na questão do seguinte, os juros do Brasil estão muito caros. Está muito alto mesmo. Entendeu? Só que a questão é a seguinte, esse é o governo da gastância. Nós estamos vivendo um período de insegurança jurídica. Tudo está depondo contra o Brasil. Esse é um governo que... E outro, o Lula faz uma salada do tipo, porque programa social não é gasto. É óbvio que não é gasto. Programa social eu vejo até como investimento. Óbvio. Eu já fui o cara que era contra programa social até acontecer a pandemia. O que salvou o Brasil foi justamente os programas sociais. Hoje eu tenho um outro pensamento sobre isso, só que você não pode misturar as coisas. O programa social, ele é sim investimento. As famílias não pegam esse dinheiro e colocam na Selic. As famílias pegam esse dinheiro e gastam. E quando elas gastam nos seus comércios próximos ali, esses comércios próximos alimentam outros maiores e assim por diante. A roda continua girando. Só que assim... ele está pegando uma coisa que é culpa dele e transferindo a culpa, dizendo assim, olha, você é contra movimentos sociais, você é contra programas sociais, quando na verdade o culpado é ele. Ele aumentou o número de ministérios, ele agora brigou e pagou caro por essa briga, Palumbo acabou de falar aqui pra gente, entendeu? Pagou caro nessa briga para manter esse número absurdo de ministérios. É isso que faz a taxa de juros ser tão alta. A nossa insegurança jurídica também é outra coisa que faz a taxa de juros ser tão alta. Quem é que vai querer investir no Brasil? Por isso que é tão cara a taxa de juros. No governo Bolsonaro, onde a gente tinha até uma inflação um pouco maior, ele tinha bem menos gastos. Por isso a taxa de juros era um pouco mais baixa. Por isso que eu falo que está na mão do Lula. Tá fácil para o Lula resolver essa situação. O problema é o seguinte... foi feita uma campanha tão massiva do tipo, na campanha que eu tô falando lá na eleição mesmo, do tipo, eu preciso ir, vamos todo mundo junto, e é frente ampla, e é isso e aquilo. A frente ampla que a gente está vendo hoje são todos os amigos do rei ganhando cargos. Palumbo acabou de falar, o Palumbo tá lá dentro, gente. Se o Palumbo tá lá dentro, a gente não levar fé no Palumbo. Tá errado, Felipe, porque o Negão tá falando? Você discorda do que o Negão tá falando? Que você tá fazendo assim, Eu discordo de grande parte do que o Negão falou. Primeiro o seguinte, que com o Bolsonaro teve menos ministérios e os juros eram iguais. A taxa de juros tem nada a ver com a questão do ministério. A taxa de juros estava mais baixa com o Bolsonaro. Você mesmo acabou de falar. Não, ele estava igual, Opa, eu gosto disso nesse momento do Linha de Frente. Eu peço pro meu diretor, pro Eduardo, cortar os dois aqui, ó. Du, coloca pra mim, por favor, os dois.
Porque adora esses embates, assim, ó. Já chamou o negão pro pau aqui, ó. Não, outro ponto olha lá. Obrigado, meu diretor. Vamos lá. Eu gosto disso. Aí, vou colocar no meu Instagram. Vamos lá. Outro ponto importante. Criação de ministério não necessariamente vem junto com o aumento da despesa. Ah, para, Felipe. Pelo contrário. Felipe, aí, eu posso ter mais ministérios rearranjando cargos. Não, mas eles querem cargos. O interesse deles é cargos O interesse deles é cargos para acomodar os amigos. Aumento de ministério não aumenta custo. Eu vou fazer um estudo. O interesse é cargo. Vou fazer um estudo essa semana, levantando todos os cargos do governo Bolsonaro, comparando com os cargos do governo Lula em relação aos ministérios. E eu te falo pra você, não vai ter nem 10 cargos a mais. A não ser todo mundo lá. Eu aposto. De graça. Olha o que ele fez. Ele olhou pra aquele assim, ó. Não vai ter nenhum cargo a mais. Só tem cargo a mais. Isso, cara. A questão é lógica. Juntar Ministério da Educação com o de esporte, o que você faz? Você tira a figura do ministro. O secretário de esporte continua embaixo do ministro da pasta. Então não muda absolutamente nada. Aí eu concordo. Você tocou num ponto que foi que é o Ministério do Esporte, que não tinha, virou uma secretaria. Num país como o Brasil, tinha um secretário, tudo bem, mas precisávamos de um ministério. Precisávamos de um ministério. Talvez a pessoa que está no ministério hoje não seja mais indicada, mas ainda assim temos um ministério. E olha só, para ficar legal ainda, hein? Ainda em seu discurso, Lula falou em guerra do bem contra o mal, para enfrentar mentiras postada nas redes sociais. O presidente citou simpatizantes pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e disse que, por enquanto, o mal está ganhando. Olha só. A quantidade de mentira que o bolsonarismo ainda conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Olha só, olha só. Democracia e quem não gosta. Olha só, é muito importante e muito sério o que o Lula acabou de falar, tá? Muito sério. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, mas eu preciso falar. Quando ele coloca do bolsonarismo, que eles não sei o que lá, e aí ele comete um erro falando do bem contra o mal. Ele está colocando as pessoas que são de direita, as pessoas que são a favor de Bolsonaro, como pessoas do mal. Exato. Literalmente. Ele está colocando essas pessoas como pessoas do mal. Então vamos lá. Quem votou nele são as pessoas do bem. E segundo ele, está havendo uma guerra entre o bem, que são as pessoas que votaram nele, e o mal, que é a outra metade do país. Exato. Davi. Difícil, hein? Eu quero começar com você, porque eu sei que o Palumbo vai azedar aqui. Por favor. Eu entendi errado, as pessoas em casa estão entendendo errado esse absurdo, ou eu tô maluco? Não, é isso mesmo. Qual que é o grande embate hoje? Quem é de direita é mal, quem é de esquerda é bem. Ponto. E aí vamos controlar as redes sociais, não é esse o grande projeto? É isso. Não é o Ministério da Verdade que eles querem criar, reeditando 1984, virou conto da carochinha, né? A obra de Orwell virou roteiro de filme infantil, pô. Então vamos criar o Ministério da Verdade e vamos controlar. E o que é verdade? Verdade é o que os amigos do poder falam. Mentira é tudo aquilo que vem contra os amigos do poder. Então vamos controlar a mídia, vamos controlar as redes sociais e vamos enriquecer esse discurso da briga do bem contra o mal. O amor venceu, né? O amor venceu e ele chega aqui para dividir mais ainda o país com um discurso de ódio, dizendo que metade do país é gente ruim e a outra metade é gente do bem. Então não dá. Eu não sei, beira meio que uma insanidade, não sei se temporária, mas está algum problema sério ali acontecendo. Palumbo, ele prega o ódio falando do amor. Falou discurso de ódio e foi o que mais se ouvia no governo passado com o presidente Bolsonaro. Que é o discurso do ódio, o discurso do ódio, o discurso do ódio. Se isso que o Lula acabou de fazer não for um discurso do ódio, o que seria isso, Palumbo? Não, o Lula ele prega o ódio falando
em amor. É surreal o que aconteceu essa semana com a visita de Maduro. E ele vai na imprensa e fala que é narrativa. É narrativa as pessoas comendo carne de cachorro, carne de gato. É narrativa, Lula. É narrativa o que aconteceu na Venezuela, tanques passando por cima de pessoas. É narrativa esse sistema ditatorial implementado pelo seu amigo Nicolás Maduro. Não é narrativa, Lula. Qualquer um consegue enxergar isso. Hoje nós temos a internet, eu não me canso de falar isso, que ele e o seu ministro querem censurar. A qualquer custo eles querem censurar, porque a única verdade que interessa para eles, e o doutor Davi falou com muita perfeição, é a verdade deles. Qualquer coisa que saia fora disso, você vira bolsonarista. Todas as vezes que eu critico o governo, eu sou o bolsonarista extremista. E eu já falei isso aqui e repito. Eu não me elegi usando a imagem do Bolsonaro, nem na campanha de vereador e nem na campanha de deputado federal. Eu não fiquei à sombra e à margem de nenhum político. Os votos que eu tive foram para mim, porque em nenhum momento eu abracei o Bolsonaro, fiquei atrás dele como papagaio de pirata e falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu sou de direita e todas as vezes que eu estou criticando o Lula é porque o delegado Palumbo está criticando o Lula. Não tem nada a ver com o bolsonarismo isso. Ele prega o ódio falando em amor. E isso é a tropa dele inteira. Eles têm lábios de mel para enganar. Eles falam doce, eles falam manso, eles se vitimizam o tempo todo. Tudo que você fala ao contrário são narrativas. Ele aconselhou o Maduro a mudar a narrativa. Você quer coisa mais absurda do que isso? Você mudar uma narrativa diante de fatos. Essa semana nós tivemos uma reunião com o antigo presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e ele confirmou todos esses fatos. Tanto é que ele mora em Washington, porque se ele pisar na Venezuela, provavelmente ele vai ser preso ou morto. Né? Então, isso não é narrativa, Luiz Inácio. Bom, o Palumbo tá com isso aqui no pescoço, né, Palumbo, para falar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo Felipe Monteiro. Eu sou uma pessoa do mal? Não é não, você é do bem, Rodolfo. Obrigado. Você é da Legião do Mal? Obrigado, meu amigo. Então não faz sentido o que o Lula tá falando, né? Assim, esse comentário do Lula, ele é lamentável, né? O mundo é muito mais complexo do que usar essa dicotomia maniqueísta entre o bem e o mal, dividir o mundo entre o que é bem e o que é do mal. E eu digo mais ainda, esse tipo de comentário é um comentário fascista, né? Porque quando você é o detentor da moralidade e o outro lado é o detentor da maldade, é a mesma atitude que o nazismo fez, a mesma atitude que o fascismo fez, né? Se colocar como uma classe superior. Verdade. Então esse comentário do Lula é um comentário completamente equivocado, é um comentário absurdo, e um momento que o país precisa, sim, de união e não de separação, ele coloca metade da população do lado do mal. Então não dá para aplaudir, não dá para você tentar justificar esse tipo de comentário do Lula, que é horrível, horrível. Não gosto desse comentário do Lula. O Lula mostra que é uma esquerda completamente ultrapassada, que precisa identificar o inimigo comum, né, para poder usar toda a sua força contra aquele inimigo para poder governar. Isso está ultrapassado, está atrasado. Política, para mim, é consenso, e é a busca do consenso naquilo que cada parte pode abrir mão para buscar governar o Brasil, governar de uma forma muito mais eficiente. Perfeito. Uma salva de palmas para Felipe Monteiro, que um cara que estudou em Harvard, um cara bravo demais. Negão, você tem a responsabilidade de contra-argumentar contra Felipe Monteiro. Na verdade, o Lula não tem medo das mentiras que possam contar sobre ele. O problema são as verdades. O problema são todas as condenações. O problema é o dólar na cueca. O problema é tudo de ruim que já foi feito no Brasil. O problema é o impeachment da Dilma. É uma verdade. O problema é a alta taxa de juros de agora. O problema é tudo que todos os problemas que a gente está vendo agora no Brasil, a falta de articulação, foi tão reclamado isso, lembra, Palumbo? Não, porque o Bolsonaro não tem diálogo com o Congresso. Hoje o Lula não está nem recebendo os deputados, está recebendo os líderes de partido e olhe lá, faz uma fila, fala com a minha secretária, aí eu te recebo. Esse é o problema é a verdade. E hoje a comunicação está muito rápida. Aquela época, porque o Lula travou na era antes da internet. Ele travou nesse tempo, travou lá em 2002, onde ele fazia um discurso
E quando passava lá no Jornal Nacional, em qualquer outro jornal, era sempre o repórter falando e o presidente gesticulando. Lembra? Não tinha nem o áudio do que o presidente estava falando. A não ser, é óbvio, que a emissora tivesse brava com o presidente. Aí tinha o áudio, tinha a matéria no veículo maior ainda. Era assim que funcionava. Hoje não. Hoje, se o Lula falar qualquer coisa, isso vai reverberar no planeta. Todos os presidentes hoje não reverbera só mais no seu próprio país. Reverbera em tudo. E aí é que tá. Eu posso compartilhar a verdade com o Felipe pode compartilhar a verdade com o Rodolfo. O problema não são as mentiras, porque as mentiras são fáceis de refutar. Se eu lançar uma mentira aqui agora, vou lá, invento alguma coisa sobre o Lula, o Felipe sabe que eu tô mentindo, o próximo comentário é dele, ele rebate na hora. Rodolfo divide a tela aqui, é um abraço. Entendeu? Não, Rodolfo? Opa! Divide a tela aqui, é um abraço, o Felipe me refuta, ponto pro Felipe e o Lula sai de boa na história. O problema são as verdades. Não à toa o Felipe, que é anti-horário, chegou agora e falou, cara, tá errado isso aí que você falou. Você não pode dividir as pessoas. E ainda deu exemplos de quem fez isso no passado. Outra verdade. Então o problema não são as mentiras. Não querem calar as mentiras. É fácil refutar as mentiras. Todo mundo aqui já tá grandinho, todo mundo consegue refutar uma mentira. O grande problema é as verdades. As verdades é que são o grande calo desse governo atual. Perfeito, Negão. Bom, nós vamos falar de um assunto agora que foi notícia e muito noticiado, não só aqui na Jovem Pan, mas em todos os veículos de comunicação. Cada um deu a sua versão dos fatos. Nós, a Jovem Pan, somos incisivos com a verdade. E nós passamos aqui, durante a nossa programação, falas do presidente Lula quando ele chamou de hipócrita o Jair Bolsonaro por indicar pessoas ao STF. Pois bem, em um dos seus, de muitos, né? Na verdade, ele fez, acho que ele foi em quantas televisões, quantas emissoras? Não, em debate? Foram 5 debates? Foram 5 debates. Salvo engano aqui, tá? Mas em todos os seus debates, o Lula falou que indicar alguém ao STF era uma loucura, era uma falta de bom senso. E o que nós estamos vendo agora é o chamado hipocrisia. Olha só essa notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele evitou criticar as indicações e apenas mencionou que a indicação é de competência privada do presidente. Bolsonaro indicou 2 nomes para a corte, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Vocês lembram desse assunto? O Felipe vai começar com essa agora, porque eu quero escutar do Felipe. Não é se é certo ou se é errado, ok? Um presidente indicar para o STF alguém. É a questão da moralidade e a questão da hipocrisia que está tomando conta dessa cena lamentável da indicação do advogado do Lula, o Zanin. Pessoalmente, eu não gosto desse personalismo na escolha dos ministros do STF, né? Sou contra, né? Você escolher, mesmo sendo prerrogativa do presidente, escolher aquela pessoa que está muito próxima de você, né? Eu acho que, em um momento, inclusive, que o STF está sendo julgado para a sociedade, né? Que o STF está sendo um tribunal que está criando muitas indagações. Então, em um momento desse, o Lula deveria realmente escolher um nome de consenso. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui também, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Todos os presidentes da República sempre indicaram o seu advogado. O FHC indicou o Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União dele. O Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era advogado-geral da União dele. Ou seja, todos os presidentes da República, a todo momento, tiveram uma atitude completamente personalíssima em relação à escolha. Eu, quando estudei na Faculdade de Direito, isso há muito tempo atrás, não é? Eu lembro que a Corte... Muito tempo atrás. Muito. Eu lembro que a Corte Constitucional do Brasil era composta por pessoas que você podia discordar, mas todo mundo via naquelas pessoas os melhores juristas daquela geração. Sidney Sanches, entre outros, né? Moreira Alves, né? Grande civilista, né? Então, eu acho que o Brasil tem que começar a ter a mesma postura daquela época, né? No passado. E eu acho que a gente tem que discutir essa questão, Rodolfo, como uma questão institucional.
né, parar de discutir essa questão quando o assunto aparece para a gente. Eu vou te dar um exemplo concreto. Na Alemanha, tem uma cláusula dizendo que a indicação do ministro da Suprema Corte Constitucional alemã tem que ser aprovada por 2/3 do parlamento. Quando você tem um quórum tão elevado como na Alemanha, o que você faz? O presidente, quando indica, ele indica aquela pessoa que é de consenso do Congresso todo, da população toda, da comunidade jurídica como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a implementar no Brasil essa reserva da minoria. Ou seja, só vai aprovar o presidente, o ministro do STF, quando o Congresso todo concordar com aquela indicação. Porque da forma que está, realmente o Lula vai conseguir colocar o Zanin, né? E o Zanin, vou te falar uma coisa, eu acho o Zanin um advogado brilhante. O Zanin tem qualificação, sim, para fazer parte do STF. Eu não estou discutindo a capacidade técnica do Zanin. Até porque o Zanin, querendo ou não, tirando toda a teoria da conspiração contra, ele foi advogado do caso, de um dos casos mais importantes do mundo, e ele conseguiu absolver o Lula. Ele né? não absolveu. Ele conseguiu absolver o Lula. Né? Tudo bem. A palavra certa, você sabe que não é absolver. Conseguiu anular o processo do Lula. Tá bom. Eu não vou entrar nessa discussão. Conseguiu anular o processo do Lula. Seara também, tá? Não entraremos nessa seara também. Conseguiu anular o processo do Lula. Ele é um advogado competente. Ele é um advogado competente, brilhante. Mas me incomoda muito o Lula indicar o seu advogado lá. Ok, vamos lá. Você trouxe uma solução brilhante para o caso. Se o Brasil fosse um país sério de primeiro mundo, como a Alemanha, ok? A questão não é nem essa. A questão é, ele foi nas redes de televisão fazer o seu discurso e ele vendeu uma coisa que era imoral, que o atual presidente estava fazendo, dizendo que aquilo era imoral, que o Brasil não deveria engolir aquilo, que aquilo estava errado e que ele jamais faria isso. Aí, de repente, ele está no poder e ele não só faz isso, como ele faz pior também, porque ele está indicando o seu próprio advogado. É uma questão, não eu estou falando da capacidade do Zanin como advogado e como ministro do STF, está fora de cogitação aqui a capacidade dele. O que nós estamos discutindo aqui é a moralidade disso tudo. É a moralidade disso tudo, porque não pode, é indevido ele ir na televisão falar uma coisa, na sua campanha eleitoral, e agora ele não sustenta aquilo que ele falou. Nós estamos vendo uma catástrofe no Brasil com esse atual governo, porque ora falava uma coisa e de repente que eu chego no poder está fazendo outra. É só uma questão de moralidade. Eu vou passar a palavra e nós vamos discutir esse assunto. Palumbo, eu vou na ordem aqui, o Negão vem comigo depois, porque o Negão a gente fala a mesma língua, vocês falam muito difícil. E aqui a gente tá pra nós. Bate aqui, Negão, porque aqui nós tá pra nós, a mão de morsa aí. Meu Deus. Mão de morsa. Mão de morsa. Vamos lá. Não, a hipocrisia reinando no país mais uma vez, né? O problema é a indicação, é direito dele, é legal, é constitucional, ele pode indicar quem ele quiser, mas ele não pode chegar num debate político, num programa com praticamente a população inteira do Brasil assistindo e falar que jamais indicaria um amigo, que isso não é legal, que isso é imoral. Legal mas que isso é imoral. Ele não pode falar isso e depois fazer outra. Mas isso é comum na política, lamentavelmente, Rodolfo. Isso é a coisa mais natural na política. Eu vi isso nessa semana, onde deputados iam na rede social, falaram que ia votar contra essa medida provisória e depois votaram a favor. O que eu fiz? Eu já sabendo que tem algumas peças lá que a gente já conhece, foto, escrachei na minha rede social. Hoje em dia a internet não perdoa. Ele não pode falar uma coisa e fazer outra. Desdizer depois. Viu o problema da verdade? Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. E agora a gente está na mão do Senado, né? Que vai sabatinar. Com certeza vai passar. Espero que não, porque eu não acho legal também você colocar um amigo. Vamos falar a linguagem do povo aqui. Vamos falar a linguagem do povo. Nós estamos lá brigando com o vizinho. Certo. Estamos brigando com o vizinho. Eu sou seu inimigo, você é meu vizinho. Aí eu vou colocar quem para julgar esse caso? Eu vou colocar... Seu amigão. Eu vou colocar minha sogra. Não vai falar, eu tô dependendo da sogra, mais ou menos não vai ser bom, não. Você acha que ele vai contra o Lula? Você acha que ele vai contra o Lula? Eu tô falando a linguagem do povo. Palumbo, aí nesse caso, o Zanin tem que ser declarar suspeito. Ele não pode julgar a ação sobre o Lula. Mas tem uma questão... Tem que ser declarar suspeito. Doutor Davi, por favor. Tem uma questão aí, para além da moralidade, é a questão da impessoalidade. Isso é princípio da administração pública. Está lá na Constituição. Verdade.
Então, além da moralidade, toda administração pública tem que estar caracterizada em seus atos pela impessoalidade. O que a gente está discutindo hoje em relação a Zanin é a quebra da impessoalidade. Diferente um pouco do que o Felipe disse, os advogados gerais da União que foram nomeados ministros do Supremo são advogados gerais da União, funcionários públicos, não são advogados do presidente da República. Zanin não, Zanin foi advogado do Lula no caso mais emblemático da vida dele. Quando nem era presidente. Quando nem era presidente. Então, assim, o caso do Gilmar Mendes, citado pelo Felipe, então, não faz sentido para você? Nenhum. Ok. Nenhum. Então, assim, a questão é, o Zanin está ligado, inteiramente ligado, pessoalmente ligado ao presidente da República. Isso é quebra do princípio da impessoalidade. Agora, isso vai para frente? É claro que não vai para frente. Isso aí, não, como a Constituição hoje não tem valor nenhum, né? A Constituição nossa, ela é deturpada, ela é amarrada, ela é rasgada, ela é espremida, do jeito virou que tá. um papel decorativo, é claro que ele vai ser aprovado. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm esse número, o Supremo tem 133 anos de existência. Nesses 133 anos, quantos ministros foram rejeitados em sabatinas do Senado? Nenhuma. 5. Por Sabe quê? quando? Sabe quando? 1894. Governo do Marechal Floriano Peixoto. 5. Naquele ano, 1894. Um deles, inclusive, um caso emblemático, era do Barata Ribeiro, que era médico. E naquela época não tinha essa trava de notável saber jurídico. Tanto assim que nomearam ele. E ele ficou lá no Supremo 10 meses. Então, assim, 5 em 1894. De lá para cá, 300 ministros, ou mais de 300. 1894. Depois disso, 300 ministros. Nenhum foi recusado pelo Senado. Então, a chance do Zanin não ser aprovado na sabatina do Agora Senado é notável a amizade menos política. que zero. Notável Notável amizade política. Depois de muitos anos aí, põe ano na parada aí, Né? você acha que o quê? Depois de uma centena, eu não tô conseguindo fazer essa conta aqui. 133 anos? É isso. Não, ele já tá lá dentro, já, isso aí. Flávio das contas. Seria uma ótima oportunidade do Senado. Mas meu raciocínio, provar assim, que no calor da emoção, é os rápido. poderes são independentes, né? O Rodrigo Pacheco. Exatamente. O Rodrigo Pacheco já deu Não, ok, já já. falou bem pra caramba dele, já, por ele já tá lá dentro. O Supremo já falou bem dele, né? Eu estou no linha de frente desde o primeiro linha de frente. E desde de quando o Lula ganhou a eleição, eu lembro como se fosse hoje que esse assunto veio várias vezes à roda, e não sei se vocês já repararam, mas todo linha de frente tem um advogado. Que a gente sempre tem aqui uma questão jurídica, algum assunto que precise mesmo de um advogado até para ajudar o pessoal da mesa. Todas as vezes que o nome de Cristiano Zanin veio à mesa, eu percebi duas coisas. Uma, que todos os advogados disseram que o Lula não indicaria o Cristiano Zanin por causa do princípio da impessoalidade. Impessoalidade, né? Assim, Exatamente, impessoalidade. Por causa do princípio da impessoalidade. E olha que aqui já sentou um mais sabido que o outro, capês que eu diga, entendeu? Que o capês aqui é o mais, entendeu? É o que mais manja, o capês. Todos falaram a mesma coisa. E todos também disseram que o Cristiano Zanin era um excelente advogado. Isso é ponto pacífico. Sim. Não teve um que chegou aqui e falou, cara, o notório saber jurídico tá meia boca no Zanin. Não, muito pelo contrário. O Zanin sempre foi aqui muito elogiado. E eu sempre disse o seguinte, eu falei, o Lula vai indicar e o Zanin vai passar. Não vai, negão, seria um absurdo, porque tá na lei. E eu falei, e aí eu lembro até hoje, porque eu cunhei sempre a frase que ficou imortalizada por Dominique Toretto no Velozes e Furiosos, que é aqui é o Brasil. Quando você diz aqui é o Brasil, significa que qualquer coisa pode acontecer aqui. Exato. A gente está vendo isso agora. A gente teve muitos anti-horários que sentaram nessa mesa aqui do Linha de Frente e disseram não, porque seria um absurdo, o Lula jamais vai fazer isso. Jamais, o Lula não faria. Ele falou no debate, Negão, ele já deixou, era desse jeito. Negão, ele já deixou no debate que ele não vai fazer isso. E eu falava, cara, aqui é o Brasil. Eu acho que só o fato de eu saber a frase, aqui é o Brasil, eu já me enquadro como um bom notório saber jurídico para também ser indicado. É notória amizade. Porque eu falei algumas coisas aqui. Se eu vou te dar a palavra, Felipão, ó. Eu falei aqui
no meu primeiro dia, eu falei da Dilma. A Dilma. Falaram que eu era maluco. A Dilma é maluco. Eu falei do BNDES. Mercadante. Que foi o Mercadante. Eu também aqui ouvi. Do Mercadante. Nossa, você é louco, né? Eu falei do Mercadante. Não, você tá maluco. Tá maluco. E a Dilma vai pra cá. Eu falei, cara, a Dilma vai morder o negocinho aí, fica tranquilo. Fica, Um belo salário, né? Um belo salário. Aí eu falei do Mercadante. Quando começou a cogitar a ideia do BNDES, falaram o quê pra mim? Tá maluco. Hoje eu falo da Janja. Cara, a Janja vai... Não, você tá maluco. Tá maluco. O Zanin, na hora que cogitou a possibilidade, eu falei, ó, fulano vai se apresentar, que foi o Lewandowski. A primeira cadeira vai ser dele. Você tá maluco, Rodolfo? E o que a gente tá vendo? O Negão fala que aqui é Brasil, porque a gente já conhece o modus operandi do Brasil. É Brasil, mano. Né, Felipão? Não, de fato, assim, mas eu era uma das pessoas que achava que o Lula não fosse indicar o Zanin. Aí, ó. Eu acredito. 15 pessoas enganadas. Eu te falo por quê. O Zanin, ele carrega na nomeação dele o revanchismo do Lula contra a Lava Jato, né? É verdade. Então, assim, eu falei assim, poxa, o Lula não vai comprar essa briga. Reavivar a população sobre o que passou, né? Sobre o passado, claro. Sobre a briga entre o que ele teve com a força-tarefa da Lava Jato, trazer de novo esse caso da Lava Jato, colocando o principal advogado da Lava Jato... E que ele claramente levou pro coração. STF. Eu achava que ele não ia ter esse revanchismo, mas teve. Agora, eu discordo um pouquinho do que foi colocado aqui pelo seguinte, a indicação, ela é subjetiva no caso, né? Então, assim, o princípio da impessoalidade como uma forma de você defender a não nomeação de alguém, eu acho que é um pouquinho complicado. Porque mas aí é pro Senado, né? O princípio, não pro presidente. Não, assim, todas as indicações do ministro do STF que eu tenho notícia, toda foi uma escolha do presidente com uma certa proximidade em relação à pessoa indicada. Todos eles. O AGU, na verdade, é o advogado de confiança do presidente da República. Não é essa. Você está pegando uma vírgula, uma prerrogativa em cima do que a gente está falando e está tentando trazer para o seu mundo. Mas a verdade é uma só. Não é isso que a gente está falando. É um direito do presidente? É um direito do presidente? Não, não foi que de presidente, não. Não, é um direito de alguém indicar? É o direito. A questão ele foi lá e falou assim, é inadmissível o presidente da República, Rodolfo, indicar para o STF seus amigos. Não pode ter amigos. Palavras do Lula. Assim, esquece que ele foi na campanha. A campanha política é uma outra situação. Então pera um pouquinho. Corta pra mim aqui, por favor, Du. Corta pra mim. Obrigado. Não. Esquece. Deixa eu acabar de falar, Rodolfo. Aí depois você rebate aí o que Tá bom, desculpa. Vamos lá, vou deixar você falar. Sinceramente, na cabeça do Lula, ele não tá violando o que ele defendeu na campanha eleitoral. Como não? Ele pode falar assim, pra mim o Zanin é meu amigo. Meu amigo é meu pai, minha mãe, minha família. Ele pode justificar inteiramente para justificar o que ele falou nas eleições. Então, assim, a questão é uma só, gente. Vai mudar presidente da República, a gente vai discutir o mesmo fato em relação à nomeação do STF. A única forma de mudar essa situação é a gente discutir de forma abstrata e institucional. Por isso que eu venho defender aqui. Com você. Por isso que eu venho defender aqui. Gente, vamos pensar em cláusula de reserva da minoria para a escolha de ministro do STF. Tem que ter aprovação de 2/3 do Congresso, do Senado, no caso, né? Ponto. Para o presidente escolher e ter 2/3 da votação, é uma pessoa que a comunidade jurídica abraça e está acima de qualquer tipo de questionamento. Tudo bem, são dois pontos. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui também. Em cima dessa briga toda, em cima do Cristiano Zanin, veio à baia uma outra discussão que eu sinceramente acho muito idiota. Que é a discussão que ao invés... Que tem uma galera que está a fim de criticar o Lula, mas não está a fim de criticar, mas está com medo de criticar o Lula, porque, querendo ou não, o Lula é um personagem muito forte na política. Então o camarada pensa 2 vezes antes de criticar ele, que é o seguinte... Ao invés de falar do princípio da impessoalidade, que para mim quem vai ter que medir isso é o Senado, está muito mais na mão do Senado do que do Lula, certo? E o grande problema com o Zanin é que o próprio Lula disse que não faria isso, não colocaria alguém tão próximo a ele. Ponto. Para mim, a responsabilidade do Lula está nesse ponto, está nessa fala que ele disse num debate, frente com você, olhando para você, não foi olhando para o Bolsonaro. Ele disse olhando para a câmera, olhando para você, aí de casa que ele disse isso. O que estão fazendo na hora de criticar o Lula, que é mais o pessoal anti-horário? O Lula não indicou um cara negro, o Lula não indicou uma mulher.
Gente do céu, é um cargo de ministro do STF. E hoje o STF tá quase maior do que os outros poderes. Então, tipo assim, quando você vai colocar alguém no STF, olha o tamanho da responsabilidade que hoje é colocado em cima de um ministro. Toda hora, qualquer coisinha que acontece, cobra o Alexandre de Moraes. Acontece não sei o quê, cobra o fulano. Cobra o ciclano. Olha o poder de alguém do STF. Então, eu não consigo ver esse debate do tipo assim, o Lula tem que indicar uma mulher negra, ou uma índia, ou uma trans, ou isso ou aquilo. Não. Isso é babaquisca. Eu também acho, mas o debate está sendo resumido a isso. Ok, eu concordo com você nesses aspectos assim, mas eu quero trazer uma coisa que o Felipe falou, que, não, vamos esquecer o que o Lula falou lá. Então, vamos lá. Um presidente, ele é eleito pela sua campanha política, principalmente pelas promessas que esse político faz. Você que votou, você acredita na transparência, no caráter, você acredita naquele candidato, você acredita nas promessas, e você vai lá e elege, você vai lá e vota, né? O que acontece? Onde começa a desandar as coisas pra mim, Felipe? Por exemplo, a minha realidade, tá? Pode ser a realidade de quem está nos assistindo em casa também. Quando um candidato fala uma coisa e quando ele assume o poder, ele faz outra, opa, peraí, alguma coisa está errada. A não ser que seja, não vou usar a palavra que eu quero usar aqui, a não ser que seja muito importante essa indicação que ele vai fazer, não tem outra solução. Olha, gente, eu falei que eu não ia fazer isso, mas aconteceu e eu tenho que fazer com uma justificativa plausível. Ok, mas não é o que está acontecendo. Está se levantando toda essa discussão simplesmente porque ele criticou muito quem fez isso e ele está fazendo pior. Esse é o grande negócio. A gente estava falando da economia aqui, ele está criticando agora o Roberto Campos, só que lá atrás, em setembro do ano passado, menos de um ano, há 9 meses atrás, ele estava aplaudindo o que o cara estava fazendo no Banco Central. Ele prometeu uma coisa e está fazendo outra. Aí a galera fala assim pra mim, Rodolfo, mas o Lula não mentiu, ele está fazendo exatamente aquilo que sabíamos que ele ia fazer. Não, negativo, porque ele não foi lá nas campanhas eleitorais dele, falou que ia fazer diferente, que falou que ia fazer exatamente o que ele está fazendo. Ele falou que ia fazer tudo diferente do que ele está fazendo. Essa é a grande moral da história. Constrangendo a esquerda. Eu ouvi ele falar que ia fazer igual no primeiro mandato. Não, ele pra mim já era motivo de não votar. Então, se você me permite uma observação, nessa linha do teu raciocínio, claro. Vamos lá, nós estamos falando lá de um princípio da impessoalidade, né, deputado? O princípio da impessoalidade está lá na Constituição Federal. Vocês vão se lembrar agora do caso do delegado Ramagem. O Ramagem teve a posse vetada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Baseado em quê? No princípio da impessoalidade. Falaram que era amigo da família Bolsonaro e que, portanto, não poderia ser... E agora a regra não vale. Agora não vale. Então, assim, é tudo subjetivo. Volta ao Supremo. O Supremo reconheceu lá a validade dos atos de graça, né? Lá do presidente Michel Temer, lá quando liberou 80 mil presos no final de ano. Né? E agora não disse que é prerrogativa do presidente da República e que o judiciário não pode chegar lá. Mas quando o presidente Bolsonaro deu a graça para o Daniel Silveira, foi anulada a graça agora. Então, julgamentos políticos, né? É por isso que eu estou falando. Do interesse deles. Do interesse, a jurisprudência. A jurisprudência é retorcida. E é para esse cargo tão importante que a briga está sendo. Se o Ramagem não podia, por que o nosso... Deixa eu extrair. Chico não está batendo. Só um minuto, Palumbo. Deixa eu extrair da mesa os argumentos jurídicos disso, tá? Por que não tem a ver? Você está falando que ele está citando um caso do José Silveira... Do Daniel Silveira, e esse caso não se aplica agora no advogado Zanin. Não, são coisas diferentes. No caso até do Ramagem, né? Ele tá falando assim, o caso do indulto da graça do Daniel Silveira e o caso do indulto que a Dilma emitiu, a Dilma no caso, né, emitiu, que liberou um monte de gente, inclusive o José Disseu, esse que é o caso que você está falando, né? São casos completamente diferentes. A Dilma foi um decreto completamente abstrato, um decreto completamente genérico, nos termos da lei, que não estava escrito, vou liberar o José Disseu. Não, o José Disseu cumpriu os requisitos, junto com mais centenas de presos, e com isso ele foi liberado. No caso do Daniel Silveira, né, o STF decidiu, de forma correta, no meu entender, porque estava claro o desvio de finalidade no caso concreto.
Por quebra do princípio da impessoalidade. Por que vale, então, nesse caso? Vale no caso do Ramagem e não vai valer no caso do Eu defendo... Tá entendendo? Esse que é o ponto. Eu te respondo. Esse Porque são casos diferentes. Tá vendo o caso do Rapagem? Faça mais sentido e seja semelhante, porque é nomeação do presidente da República no cargo de livre escolha dele, né? Então aí pode ser que seja... Mas no caso do Rapagem, na minha lembrança aqui, não era impessoalidade, era legalidade no caso. Não. Ele violou o princípio da legalidade, no caso, o STF decidiu. É uma questão legal que ele não podia ser delegado geral da Polícia Federal. Não tinha nada a ver com... Por estar ligado uma decisão política, na verdade. Não tinha nada a ver com porque se fosse do lado de lá, eles fariam... Não teria nenhum problema. O pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse país. Você falou, Negão, que o Supremo é quase o maior. É o maior poder que tem o Supremo. É o maior poder. Porque tanto deputados e senadores, a maioria lá tá de cócoras. Tá de joelho. Tomando chinelada. Vai fazer isso. Exatamente. Olha, tem um processo teu aqui, hein? Você vai votar isso. Cuidado que eu vou jogar. Quer um excelente Só não enxerga exemplo? Isso quem não quer. Vou dar para vocês aqui um excelente exemplo de que o pau que bate Chico não tá batendo em Francisco. Olha só esse tweet que eu vou ler. Urgente, Zanin fora do STF. Foi às 7 horas atrás, porque é quando eu tô lendo, né? Urgente, Zanin fora do STF. A gente comemorou antes da hora e agora vamos pagar pela nossa arrogância. O deputado Nicolas Ferreira entrou com ação na justiça para impedir a nomeação de Cristiano Zanin no STF. E ele entrou mesmo, entendeu? Viram só? Subestimamos o youtuber, agora já era para nós. Sabe quem escreveu isso? Quem? André Janones. Logo depois, quando ele percebeu que não tinha nada que aqui informasse uma ironia, entendeu? Ou sei lá, talvez o meu português não fosse tão bom assim, porque eu não sei vocês aqui da mesa, mas eu não enxerguei nenhuma ironia. Aí logo depois, 3 horas depois, então, ou seja, demorou, 3 horas depois ele postou: os bolsonaristas estão comemorando nos grupos de Zap Zap a não nomeação de Zanin informada por mim. Agora vamos trocar? Vamos trocar o nome? Isso é uma caracteriza uma fake news? Vamos trocar o nome? Vamos colocar o nome Nicolas Ferreira. Nossa Senhora. Certo? No lugar do nome André Janones. Você tá doido? Já tá na comissão de ética. Eu não quero nem entrar no nome do André Janones agora. É o que você falou. É totalmente direcionado para um lado só. Eu não quero entrar no nome André Janones agora, porque nós temos uma pauta específica com ele. Então nós vamos continuar a seara aqui, só pra gente finalizar o que a gente está falando sobre o princípio da impessoalidade, porque não ficou muito claro para mim, porque está aplicando para um e não está aplicando para... Foi aplicado para um, mas não cabe na teoria do Felipe aqui para o mesmo caso, ou para o outro caso no caso. Fica uma dúvida sobre o que é e onde nós vamos aplicar aqui, doutor, o princípio da impessoalidade. Pois é, então, isso que eu digo. A decisão... o Negão falou da segurança, da insegurança jurídica que vivemos hoje, né? Absoluta insegurança jurídica. O Supremo decide uma coisa hoje, com um viés de interesse político. Amanhã decide outra. É isso, então, assim... É exatamente isso. Não tem... Acompanha ele, no caso. Não há um balanço. O doutor Davi está certíssimo. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Não tem segurança jurídica. Se o deputado é de direita ou dito por eles como de bolsonarista, extrema-direita, é ferro. Vai ser caçado. Eu vejo a esquerda lá fazendo todos os dias. Eles passaram... Eles passaram aqui na Câmara de Vereador, era vereador em São Paulo. Eles passaram 2 anos que eu estive lá xingando o Bolsonaro de tudo quanto é nome. De tudo quanto é nome. De genocida, de palavra de baixo calão. Não, mas aí é liberdade. O amor, né? O amor venceu. Agora, se alguém da direita fizer a mesma coisa, ele já não pode. A imunidade não é desse jeito, não. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que é por causa da insegurança jurídica, para não ter nenhum problema com a Jovem Pan. No mesmo tweet que eu acabei de ler aqui do André Janones, ele põe logo embaixo, no próximo comentário, ele coloca, ó: parece incrível, mas tem gente que não percebeu que eu fui irônico. Então deixo expresso, contém superdosagem de ironia. Não, só para colocar alguma coisa aqui. Eu não gosto desse partidarismo. O STF é de esquerda, é de direita. Vamos lembrar que o caso que veio na minha cabeça mais longo que eu lembro de uma decisão errada do STF, que decidindo sobre o princípio da impessoalidade, foi quando a Dilma foi impedida de nomear o Lula como ministro naquela ocasião. Mas ali era uma manobra política. Viu como é subjetivo? Mas ali era uma manobra política. Subjetivo agora? Não, eu também não concordei. Não foi subjetivo no meu caso. Não foi subjetivo no meu caso, porque era nítido que aquilo ali foi uma manobra política. Do STF.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, rebateu as críticas feitas pelo deputado André Janones sobre a comunicação do Planalto. Janones, que participou da coordenação da campanha digital de Lula no ano passado, tem afirmado que o governo está cometendo erros básicos nesse sentido. Em resposta, Pimenta disse para que não esperem. Falei de novo, para que não esperem da SECOM uma política de lacração. Negão. Caraca. Eu falei que ia chamar o Pimenta, mas eu falei que ia chamar o Pimenta. Eu ia chamar o Palumbo, mas eu olhei pro Negão, e falei com você. Tá jogando vai bola. Com você, Palumbo, vai com você, Palumbo. Não, o Janones, ele é um grande lacrador, né? A política dele é de fazer lacre o tempo todo. E a gente estava conversando aqui no intervalo, enquanto tem essa briga de extrema-direita com extrema-esquerda, tem alguém morrendo agora na porta do hospital por causa de atendimento público, por causa de falta de atendimento do SUS, por causa de falta de remédio, cirurgia. O que eu recebo aqui de pedidos de internação é absurdo. Sério? Alguém está morrendo neste momento e eles estão querendo lacrar. E o mais engraçado é que o senhor Janones, ele arrebentava o Lula tempos atrás, descia a palumbada no Lula, e agora se bandeou pro lado dele. Então desconfie sempre dessas pessoas que ficam pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não tem uma conduta reta, não tem uma conduta uniforme. Onde tá melhor, eu vou para lá. Ah, tá melhor aqui? Eu vou para cá. Desconfie desse tipo de pessoa. Para mim, ele é um grande inimigo do próprio governo Lula, porque ele causa intriga, ele quer intriga, ele se fomenta, ele cresce com a briga, ele quer brigar. Enquanto isso, o povo sofre e do governo que ele apoiou. E agora ele está lá causando discórdia no próprio governo. É isso, eu vou repetir, porque nós temos risada juntos, né? Eu vou ler aqui na minha pauta, ó. Em resposta, Pimenta disse para não esperarem da SECOM uma política de lacração. Para não esperarem da SECOM uma política de lacração. É o fim da picada, né, Negão? Pois é. É o que o Janones faria, né? Já é a política da lacração. O papel da SECOM é até um pouco simples, o papel deles. Eles servem para informar a população o que o governo está fazendo. É isso, a Secretaria de Comunicação é justamente isso. No governo Bolsonaro, a SECOM trabalhava legal, o Bolsonaro tinha as suas páginas também, cada ministro dele também estava sempre informando, mas para chegar no grande público, a gente tem às vezes uma impressão de que a internet está em todos os cantos, todo mundo está conectado à internet, tem não sei quantas mil pessoas nos assistindo agora, mas a televisão ainda é muito poderosa, muito poderosa. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho 700 mil inscritos só no YouTube, eu encontro direto gente que não fazia ideia que eu tinha canal, só porque eu apareço uma vez por semana aqui. Olha o poder que é a televisão, eu encontro muita gente assim. No Brasil, mais de 60% das pessoas não têm acesso à internet. Exatamente. Tá? Eles vivem, sabe como? Eles vivem no Wi-Fi. E esses números de pessoas que não têm o mobile rápido, eles entram nesse número, que é um número do IBGE, inclusive. Mais de 60% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. O papel do governo, o papel da SECOM não é ficar fazendo intriguinha, o papel da SECOM não é ficar respondendo, fazendo respostinha. Esse é o papel dos blogueiros, deixa isso para os blogueiros, deixa isso para os jornalistas, deixa isso para as pessoas comuns que hoje todos somos, assim, eu não gosto tanto de usar a palavra jornalista, porque eu acho que é um cargo que eu respeito muito, mas todos nós somos comentaristas, é assim que eu acho que todas as pessoas são. Eu mesmo não me enquadro no ramo de jornalista, eu gosto de ser chamado de comentarista. Esse é o papel da SECOM. Acho que o Paulo Pimenta está certíssimo. É só o que a gente quer saber, o que o governo está fazendo pelo nosso país. Eu não quero ter que encontrar o Lula e gritar para ele, marcar o Lula. Eu não quero marcar o Lula, eu quero que a própria SECOM se vire e informe a gente. Eu não quero a SECOM fazendo respostinha, não quero a SECOM fazendo meme. Nesse ponto, o Paulo Pimenta está muito certo. Pepe, tô com você agora aqui no raciocínio sobre o Paulo Pimenta, porque o Negão levantou uma dúvida pra mim, porque o Pimenta, pra mim, era uma grande incógnita. E agora eu não continua, na verdade, como uma incógnita. Eu queria bater um pouco nele, mas não consegui. Vocês gostam de bater no Janones, né? Quem bate no Janones, vocês aplaudem. E tem uma certa razão, né? Na época das eleições, eu coloquei isso em todos os programas que eu participei, que eu era contrário ao método Janones, ao janonismo. Eu não acho que política se faz desse jeito, de forma agressiva, de forma intimidadora.
de forma verborrágica. Política que se faz buscando consenso. E a forma como o Janones se portou nas eleições, no meu entendimento, tirou o voto do Lula. E foi isso que a campanha do Lula achou. Porque a campanha acabou, as eleições terminaram e o Janones teve um cargo no governo federal. Não teve nenhum cargo no governo federal. Ou seja, o resultado prático da conduta do Janones foi excluir ele do governo Lula, né? E o Pimenta está certíssimo, né? Ele agora é ministro da comunicação, né? E ele tem o dever de, usando os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade administrativa, gerenciar a pasta dele, que é uma pasta, como bem disse o Negão aqui, visa informar a população os feitos do governo. E isso é difícil pra caramba, você conseguir atingir a outra ponta, mostrar pra população o que você está fazendo e ter apoio da população, e nem só apoio, mostrar a população e fazer a população entender para que serve o governo, engajar, isso é muito difícil. Né? Engajar isso é muito difícil. Então o Pimenta tem razão em se colocar contra a política da lacração, contra o janonismo, né? Política se faz de forma adequada, buscando sempre o consenso. É isso aí. Nossa, você foi muito perfeito, né? Você tá muito bem. Vou te falar. Doutor Davi, há uma dor de cotovelo, então, por parte do Janones pra cima do Pimenta? Acho que esse cargo era o grande cargo que ele almejava? Eu acho que sim. É isso que o Felipe falou. Ele meteu os pés pelas mãos na campanha, né? E ao final da campanha, ele foi simplesmente eliminado pelo PT, né? De qualquer condição, de qualquer cargo. Agora, pra mim, esse negócio é o seguinte, sabe? Lá em Minas a gente fala assim, acho que aqui também, ó, é o sujo falando do mal lavado, né? A gente não é? Porque a gente tem que lembrar aqui o seguinte, teve duas lacrações violentas da SECOM recentemente. Primeiro com a cassação do Deltan, né? Que eles soltaram lá um arremedo de PowerPoint, imitando PowerPoint do Deltan lá na época vingança, né, doutor? De vingança, soltaram isso. E também soltaram uma lacração danada na época das joias lá, aquela questão das joias envolvendo o Bolsonaro. Quer dizer, pra mim, é o sujo falando mal lavado, entendeu? Tá todo mundo na mesma barca, sabe? Ninguém se salva, não. Só que um tem que exercer um papel institucional, no caso do Pimenta, como ministro, né? O outro é isso que o Felipe falou, Bom, me falta adjetivo. É um lacrador. Me falta adjetivo. É um lacrador que vive. Falta adjetivo. É um lacrador que vive de brigas. Eu vou fechar essa pauta com a sua frase. É o sujo falando do mal lavado. É isso aí. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará condenou o Partido Liberal por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. Com a decisão, 3 deputados eleitos pelo partido para a Assembleia Legislativa do Ceará devem perder os mandatos. Mesmo com a decisão do TRE, ou TRE para alguns, a cassação só é efetivada depois de um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Os parlamentares ainda podem recorrer. Esse é o grande negócio, é recorrer. O partido pode também recorrer à decisão do próprio TRE, ou TRE, antes da decisão chegar ao TSE. Bom, Felipe Monteiro, eu vou começar com você, porque esse lance é um direito recorrer, né? É um direito recorrer. Mas já está provado que houve um erro. Por que deixam recorrer? Por isso que eu fiz uma pausa na leitura, porque não entra na minha cabeça. Se já está provado que houve, bola para frente. Bom, o nosso sistema de justiça, seja eleitoral, seja civil, criminal, ele sempre busca ter a revisão da decisão que ocorreu, não é? Então faz parte de países democráticos, na estrutura jurídica como a nossa, a pessoa ter o direito de recorrer. Às vezes, por exemplo, Rodolfo, na decisão de primeira instância, né? Na verdade foi segunda instância, né? Porque foi o TRE do Ceará, no caso específico, né? Ele não viu determinado documento, não se atentou para determinado posicionamento, determinada manifestação do PL do Ceará. Então faz necessário sim levar para o TSE para decidir definitivamente sobre o assunto. Eu não vejo isso como problema, não. O que eu vejo como problema, na verdade, é os partidos políticos violarem a legislação, ainda mais num tema tão sensível e tão importante.
não é? As cotas de gênero. Você pode concordar ou pode discordar. Sim, mas claro. o fato, quando você vê o mapa do Congresso Nacional e o mapa das Assembleias Legislativas e o mapa das Câmaras dos Vereadores no Brasil todo, você identifica que falta realmente mulher na política. Eu nem vou entrar em discussão aqui se as cotas vão ajudar a melhorar o número de mulheres na política, se é válido ou não é válido. Mas o fato é que a gente, o legislador, escolheu essa questão como uma questão importante de modo a democratizar o acesso da população feminina na tomada de decisão. O que é importante também, Rodolfo. É muito importante também isso. E assim, não é só em relação aos candidatos do Ceará. Em São Paulo, na última eleição para vereador, se eu não me engano, tivemos mais de 50 vereadores caçados no estado de São Paulo inteiro, né? Ou seja, o TSE, ele é, sim, rígido com essa questão. A justiça eleitoral, ela Palumbo, esse que é o negócio. A justiça eleitoral, ela é rígida. Se já tem uma decisão tomada, os 3 foram ali afastados, eles podem recorrer, é um direito, mas... É um direito. Então não toma decisão. É o princípio da presunção de inocência, né? Até chegar no último grau de jurisdição, eles têm direito de recorrer e eu não vejo nenhum problema nisso. Ao contrário do que aconteceu com o Deltan, que para mim aquilo foi um absurdo. Fizeram um exercício de como se a mãe de Ná tivesse viva e falaram, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. E repito, não sou amigo do Deltan, mas foi uma grande injustiça que fizeram com ele. Né? Usaram, como ele mesmo falava, de futurologia. A mãe de Ná estava presa, você pode conhecer isso e você... Isso. E que lá para mim foi uma das maiores aberrações que eu já vi em matéria jurídica. Agora, quanto à cassação desses deputados, eles têm o direito de recorrer, está na lei, e a gente tem que aguardar as decisões superiores. Mas o que mais talvez me deixa embasbacado aqui é o fato de ter sido esse lance da cota, né? Da cota de gênero. Porque isso tem um peso hoje na política. Sim. E se é tomada uma decisão, doutor, esses deputados não deveriam nem ter o direito de recorrer. É isso que não entra na cabeça. Porque eu estou falando aqui com uma grande maioria que está nos assistindo, com as pessoas que estão nos assistindo em casa, leigos na política. Principalmente no âmbito jurídico. Né? Porque quando a gente noticia uma coisa dessa, o povo quer o quê? A expulsão dessa galera. A cassação do mandato. É isso que a galera quer ver quando tem essa barbárie no meio da política. Eu acho que a cassação tem que vir quando tem dinheiro na cueca, dinheiro no apartamento. Também, mas quando você... E aí a gente vê o líder do governo lá, como se não tivesse... Eu também acho, Palumbo, eu também acho que isso aí também é motivo, mas eu também acho que se você tem uma cota específica de gênero, você tem que cumprir, você não pode burlar o sistema. Tanto é que o PL agora foi condenado... O PL teve 3 pessoas condenadas por isso. É uma barbaridade o que a gente está vendo, não é verdade, doutor? O julgamento lá foi bem apertado, foi 4-3, parece. O julgamento foi bem apertado. Então, assim, o que você está dizendo, Rodolfo... A palavra que eu queria usar aqui, que eu quase engasguei, é fraude. Oh, meu Deus, fraude. Mas, assim, o que eu penso, na verdade, é o seguinte, realmente o sistema judicial brasileiro é repleto de recursos, né? Você tem recurso para tudo. Processos ficam aí 20 anos tramitando, porque tem recurso disso, recurso daquilo outro, né? Inclusive o próprio Lula foi descondenado por força desse sistema. Não foi absolvido. Não foi absolvido. Anulado. A gente pode falar descondenado, a gente pode, né? Pode falar? Não sei se pode também. Sei, então tá, foi anulado. Não pode. Não né? pode também? Então é anulado? Anulado. Então foi anulado o julgamento. Anulado, pronto. Por meio desses mecanismos de recursos. Né? O sistema judicial brasileiro é um manicômio. Recurso daqui, recurso de lá e vai embora. Então, se o sujeito foi condenado em segunda instância e tem recurso para o TSE, claro que ele vai recorrer. Ele vai até o final, né? Vai até o final. Agora, eu me preocupo um pouco essa questão da cassação dessa turma. E aí não os conheço pessoalmente, não conheço o processo, então não estou opinando sobre o processo, mas você veja que são parlamentares de direita. Sempre de direita. Sempre de direita. Essa questão das cotas, ou a fraude nas cotas, porque eu sou um crítico absoluto desse negócio de cota, para qualquer coisa, mas é como o Felipe disse, a cota está lá, a regra está lá. Será se é só um partido de direita que viola essa regra? Será se o mesmo problema que um partido de direita enfrenta para colocar mulheres
né, e cumprir a cota, os outros não sofrem. Então, eu queria colocar esse ponto de discussão. Deixa eu só colocar o Negão, ele só para colocar ele nessa situação, porque assim, recorrer é um direito do cidadão. Então você pode recorrer ao que você quiser. Você vai lá e você recorre. Você sendo parlamentar, ainda mais, tá? Mas o que eu vou repetir aqui, o que me deixa embasbacado é, se houve mesmo, e já tomaram uma decisão que houve essa fraude, essas pessoas não deveriam nem recorrer. Deveria ter uma prerrogativa na lei que não deixasse essas pessoas concorrerem ou que essas pessoas voltarem ao poder. É só isso que eu tô falando. Lógico que é um caso que tem que ser investigado, tá, Negão? É justamente isso que eu quero falar. Há um caso que tem que ser investigado antes da gente tomar aqui qualquer Um deles aí, o Carmelo Neto, eu tive a oportunidade de falar com ele na última terça-feira, quando eu participei aqui do Morning Show. Perguntei sobre isso daí pra ele e ele disse pra mim assim, Negão, foi 4-3. Ou seja, foi o entendimento de um juiz. Foi o entendimento de um juiz, porque a gente tem prova, o Carmelo Neto garantiu que não tem nada errado, tanto que deu essa... Não foi de zero, como o caso do Dallagnol. Dallagnol foi de zero, entendeu? E ele falou assim, Negão, a gente tá esperançoso porque a gente tem provas, a gente sabe que a gente tá inocente. Tanto que ele veio a público nesse dia no Morning Show para poder até tranquilizar os 100 mil cearenses que votaram nele, só no Carmelo. Estou falando só os cearenses que votaram no Carmelo. E o próprio Carmelo entende isso como uma perseguição à direita. Porque eu perguntei isso daí para ele também. Falei, você se sente perseguido? Você sente que está rolando essa perseguição? E essa semana mesmo a gente também teve o Rogério Marinho. Sim. Rodou também. Sim. Rogério Marinho também, a mesma coisa. Então você tem aí Deltan, você tem Carmelo, mais dois lá do mesmo estado que ele, você tem Rogério Marinho, você tem quem já tá no bico do corvo ali, você tem Carla Zambelli, você tem Nicolas Ferreira, você tem André Fernandes. Tem Daniel Silveira que tá preso. Daniel Silveira já nem fala, nem se conta mais, entendeu? E você tem tantos, qualquer um que levantar a mão e começar a aparecer, daqui a pouco, sei lá, Marcos Duval, daqui a pouco, você tem tantos outros nomes aí. Ok. Mas nesse caso específico, o Carmelo garantiu que ele tem provas, que ele vai recorrer, ele está tranquilo, que na próxima instância isso vai ser mais... Bom, é o que eu falei, tem que ser... Eu preciso fechar esse assunto, eu vou te dar alguns segundos, por favor, ver. 5 segundos. Por isso que é importante ter possibilidade de recorrer, né? Porque 4-3 realmente é uma votação muito apertada, né? E a justiça falha. Você tem recurso... porque a justiça falha. Então você dá a oportunidade de ter duplicidade nas decisões. Agora, uma questão importante. Eu tenho certeza, Davi, eu falo para Davi, eu tenho certeza de uma coisa também, né? Em relação às cotas de gênero, eu tenho certeza absoluta que, como é uma luta dos partidos de esquerda e da esquerda em geral, eu tenho certeza absoluta que os partidos de esquerda não têm esse problema que a direita enfrenta em relação à discriminação da mulher na política. Eu vou fazer um comentário rápido. Eu vou fazer um comentário. Quem está discriminando é o povo que não está votando. Tem um monte de mulher. Negão e Felipe, eu preciso só terceiro meu comentário rapidamente, que eu preciso trocar de pauta, tá bom? Rapidamente. Pauta também. Eu acho o seguinte, que antes de ser noticiado que uma decisão foi tomada pelo TRE, você tem que apurar todos os fatos. Todos os fatos, porque você causa, de fato, um borbulhinho que fala? Burburinho, desnecessário, totalmente desnecessário. Só isso, tá? É lógico que tem que ser apurado, tem que ser investigado, para ser tomadas as devidas precauções, vamos falar dessa forma, tá bom? Mas olha só, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu o deputado Ivan Valente do PSOL como anistiado político. A comissão de anistia estabeleceu o pagamento de R$2.000 mensais para o parlamentar. Com efetivos, olha só, com os efetivos retroativos, Valente receberá R$332 mil. Caraca. Segundo a presidente da comissão, Enéia Destutz e Almeida, o colegiado quer rever milhares de processos julgados e negados pela gestão anterior. Abre aspas. Temos uma estimativa de que podem ser de 4.000 a 9.000 processos. Fecho aspas. Eu vou dar exatamente 1 minuto para cada um. Vou começar pela minha ponta direita, Negão. O deputado Ivan Valente tem o direito? Tem o direito. Não vou dizer que não tem o direito, mas seria... sei lá, moral, assim, do coração dele, que ele pegasse esse dinheiro num país como o do Brasil e ele doasse esse dinheiro. Doe pro MST.
Olha aí, um bom exemplo, ó. Doe para o MST, doe para alguma entidade, doe para a entidade do vai Ferrez. Ficar com os líderes. Doe para a entidade do Ferrez, o pessoal de esquerda vai saber de quem eu estou falando. Doe para tantos movimentos que hoje estão do lado esquerdo da força. Doe esse dinheiro, eu tenho certeza que não vai fazer falta para o senhor, entendeu? Aproveite que esse dinheiro entrou agora, que Deus pôs a mão no coração aí, e esse dinheiro foi para o senhor, faça uma coisa boa, entendeu? Tenho certeza que não vai fazer falta para o senhor. 1 minuto para você, Felipe Monteiro. Não, a ditadura no Brasil foi gravíssima. Ninguém está falando que a ditadura não existiu. A ditadura matou milhares de pessoas, perseguiu centenas de líderes, não é? E o Estado, reconhecendo que no passado perseguia alguém injustamente, tem que indenizar essa pessoa sim, faz parte da legislação isso. Todo país desenvolvido e que olha para o passado, para entender o passado e não repetir no futuro o erro do passado, reconhece essa situação e indeniza a pessoa. O Ivan Valente foi perseguido na ditadura militar, ele faz jus à indenização e o reconhecimento do Estado. Eu imagino quanto sofrimento ele teve na época da ditadura militar. Então, vamos parar com esse negócio de falso moralismo, dizendo que tem que doar para partido político. Não, ele sofreu sim, e por sofrer, por força do Estado, ele tem que ser indenizado. A ditadura Meu amigo matou, delegado Palumbo, a ditadura matou você. milhares de pessoas, como bem disse Dr. Felipe, né? E aí a gente vê o nosso presidente Lula, nosso não, porque eu não votei nele, abraçando Nicolás Maduro, que também matou milhares de pessoas. Não estou dizendo que aqui no Brasil aconteceu isso, não concordo que aconteceu, mas ele sim, Nicolás Maduro, matou milhares de pessoas e está sendo abraçado por Luiz Inácio, né? Já recebeu alguns bilhões de reais, vai receber outro, e agora a gente vê essa decisão, que já foi negada pelo Temer, pelo Bolsonaro, e agora a gente vê essa decisão. Quer dizer, para os meus amigos, tudo. Inclusive, recebeu um ditador aqui no Brasil, um ditador acusado de ter enviado mais de 200 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, com pedido de prisão lá, e aqui é amigo. Ah, que hipocrisia, hein? Tenha santa paciência. Doutor Davi, 1 minuto para o senhor. Eu sou de 1965. Eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1984, portanto, na Constituição da ditadura. Me formei na Constituição de 88. Sabe o que eu estou fazendo agora, Rodolfo? O quê? Eu vou chafurdar o meu passado para ver se eu tomei alguma pancada na época da ditadura, que eu vou entrar com um pedido desse aqui, poxa. O cara recebe 332 mil reais, então eu quero saber, às vezes eu tomei uma pancada e não lembro, às vezes eu fui fichado e também não lembro, eu quero ser anistiado, pô. Sem lembrar. Eu quero ser anistiado. E eu vou dizer mais, olha que coisa Fala que você não lembra, impressionante. tomou uma pancada. Olha que coisa impressionante. Você ia lembrar. Se Mas fosse deixa eu só específico falar do uma Estado, você ia coisa. lembrar. Esse indivíduo, esse Ivan Valente, ele fez 2 pedidos que foram negados. Quer dizer, não tem coisa julgada nisso, não? Não, mas agora o amigo. Quer dizer, aí agora pode. faz o 3 e no terceiro pedido vai dar? Quer dizer... Esperou entrar o governo certo que apoia ele, né? Foi negado 2 vezes pelo Michel Temer e depois pelo Bolsonaro. Agora ele entra e ganha. Bom, Certo não era ser... O certo que deveria pagar não era quem estava na chefia na época, mas não o Estado significa que eu tenho que pagar. nós estamos pagando. Tem pessoalidade. É o nosso dinheiro, é dinheiro do contribuinte. Fica tranquilo que o amor venceu. Vamos voltar pro princípio foi a da vingança. impessoalidade. O Estado não tem cara, não tem rosto. Olha, Mas tem partido. o que me deixa mais surpreso amor é de ter venceu. sido o Ivan Valente. É isso que me deixa mais surpreso nessa história inteira. Eu vou ser muito legal com vocês, eu vou dar mais 20 segundos para cada um, porque rolou aqui, eu tenho certeza que o Palumbo queria falar mais, o Felipe tá queria tudo falar bem. mais, o Negão queria falar mais. Eu já estou convencido que o amor venceu, só que na verdade não é o amor, é a vingança. Quando ele traz um ditador sanguinário, terrorista, narcotraficante, fica abraçando ele, levando o nosso dinheiro embora do país e acusado lá nos Estados Unidos de enviar 200 toneladas de cocaína e aqui é abraçado por Luiz Inácio. É isso. E aí, Negão? Não, eu vou na linha do seguinte, se ele tem o direito, que receba. Eu só quero que ele coloque a mão no coração, porque vamos combinar, Ivan Valente é deputado há muito tempo. Esse dinheiro não vai fazer falta para ele. Então que ele pegasse dinheiro e falasse assim, ó, finalmente o Estado está me ressarcendo aqui por tudo que eu passei. E eu, como sou um homem de bom coração, não precisa doar o dinheiro inteiro, doa parte, mas tem tantas entidades de esquerda. Esquece as entidades de dinheiro. Não estou falando de você doar para a igreja.
Eu aqui conheço pelo menos umas 5 de esquerda que adorariam, entendeu? Que ajudaria muito entidade que trabalha com criança, entidade que trabalha com dependente químico, entidade que trabalha com idoso, entidade... Doe para uma dessas entidades que não consiga doar tudo, porque, sei lá, tem que pagar umas contas. Doa parte, vai ser bem legal. E ainda mostra essa entidade. Foram íntimos isso aí. Como é que se diz? Compadeço. Eu me compadeço a mostrar a entidade, se o senhor fizer isso. Perfeito. Olha só, essa semana foi uma semana muito difícil para o Brasil no que diz respeito à moralidade, porque nós recebemos aqui, através do nosso presidente, um cara chamado Maduro, presidente da Venezuela. Ele foi recebido aqui com pompas, com honrarias militares, o que foi um absurdo, até mesmo para o pessoal da esquerda. Porque numa moralidade não tem nada a ver com esquerda e direita, né? Receber esse cara aqui no nosso país foi intragável. Eu tenho certeza que você em casa também ficou muito surpreso com tudo que ele recebeu aqui no país. Bom, muito obrigado pela enorme audiência de vocês. Um carinho muito especial pela minha mãe, Dona Isabel, que está nos assistindo. Um beijo, mãe, eu te amo. É isso, Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.